Olá pessoal, tudo bom? Olha só, a gente está começando agora o nosso capítulo número 5, em que a gente vai falar de força em movimento. A gente chamou esse daqui, o capítulo Força em Movimento 1, porque depois a gente vai ter mais um capítulo para ver outros tipos de força e detalhar um pouco mais. Nesse capítulo a gente vai explorar as leis de Newton e a mecânica, que são a base da mecânica newtoniana, né? Então, olha só, são várias aulas. Aqui, então essa é a nossa aula de apresentação, força e movimento. E aí a gente vai falar sobre o que é mecânica newtoniana, no 5.2. Depois uma aula sobre a primeira lei de Newton. Depois a gente vai ver duas aulas sobre força. Uma que eu vou introduzir em conceitos e outra que a gente vai falar de referenciais inerciais. E aí a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre o que é massa. Afinal de contas, a gente introduziu como uma das grandezas fundamentais, mas a gente vai falar sobre o que ela é na mecânica newtoniana. Depois, a gente vai ter mais duas aulas sobre a segunda lei de Newton. Uma com o conceito e uma com exemplos, para a aula não ficar muito longa, né? Então, depois, algumas forças especiais. A gente vai ter uma aula sobre força gravitacional, uma sobre o que é a força-peso, que a gente usa às vezes para resolver problemas, o que é a força normal, né? Uma aula sobre atrito, uma sobre tração. A gente vai ter uma aula explicando a terceira lei de Newton e depois a gente vai ter mais 5 aulas falando sobre exemplos de aplicação das leis de Newton. Então a gente vai ter uma aula com resolução de problemas, o bloco deslizante e o bloco pendente. A gente vai ter outra que é a corda, bloco e plano inclinado. Outra que é a força com um ângulo variável. Depois a gente vai resolver o problema das forças em um elevador. Também a aceleração de um bloco empurrado por outro bloco. E aí a gente vai encerrar o capítulo 5 com uma revisão e resumo de forças e movimentos. Bem que eu separei em mais aulas, porque senão fica muito denso, muito assunto para uma aula só. Eu acho que é melhor mais aulas com menos conteúdo para não ficar muito cansativo, né? Então, com isso, você já sabe o que vai acontecer na próxima aula, que é a mecânica newtoniana. A gente vai introduzir o conceito e esse capítulo vai ser bem intenso, bem bacana, muito conhecimento para a gente aprender sobre física. Lembrando que aqui a ciência é a busca pela verdade, então o que não é verdadeiro e comprovado, o que não é comprovado não é ciência, né? Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscreve lá, curte o vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais!